tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês e vamos juntos à sua leitura coletiva. Que vocês tenham dias de paz, de equilíbrio, de harmonia e também de muita lucidez, né? Para que vocês possam sustentar, segurar as realizações que vocês tanto trabalham, tanto se empenham para que vocês consigam. Vamos lá, arianos. Vamos abrir a sua leitura com a energia, né, dos próximos 7 dias para vocês. Vamos lá, Áries, qual a energia para os próximos 7 dias para os arianos? Áries. Três de paus. Áries, os próximos 7 dias vão estar sendo regidos, a energia que vai estar regendo os seus caminhos nos próximos 7 dias, vem falando sobre um avanço. É quando aquele momento que você fala, poxa, eu acho que eu tomei uma decisão, eu acho que aqui eu já consigo ter uma percepção melhor da forma cujo qual eu posso agir nessa situação. Serão dias que vocês estarão em maior movimento, indo em direção a algo, alguém, alguma situação, né, ou a si mesmo. Independente como for, você toma uma decisão de seguir, de avançar, porque agora me parece que você tem um pouco mais de consistência para fazer aquilo que se precisa, um foco maior, né, de repente você precisava de um foco, apenas um foco, e você consegue ter essa força, iniciativa, essa ação, seja lá o que for. Me parece que aqui, nesses próximos 7 dias, não vai ser você que vai atrás das pessoas, as pessoas vão atrás de você, você vai atrás daquilo que é essencial e funcional para a sua vida, ou aquilo que está muito alinhado com a sua energia de fato, que aqui é uma energia que fala de avanço, é uma energia que fala de progresso, é uma energia que fala de uma tomada de decisão. Então, para isso tudo, né, esse progresso acontecer, precisa ter um posicionamento, essa tomada de decisão, esse avanço que você quer tomar, né? E essas ações que você irá tomar. Então, se está alinhado com aquilo que você quer, ok, vamos juntos. É aquela coisa assim, eu tô caminhando, vamos embora, eu não vou parar minha caminhada porque até o fulano chegar. Não, você continua no seu ritmo aqui no 3 de paus. Você vai no seu ritmo, o fulano que te, né, acompanhe, digamos assim, né, seja lá o que for. Não vejo vocês parando por alguma situação específica, né, por mais que aquilo possa, de repente, aqui chamar a atenção, mas você entende que, poxa, se tá alinhado comigo, vai, né, se equiparar aqui a mim, Áries, né? Então eu sinto vocês nessa energia nos próximos 7 dias. E olha, e o 3 de ouros aqui no culto? Isso pode envolver muitas pessoas, tá? Associações, parcerias, negociações, você entendendo que pode, deve se aliar. Tá vendo aqui, olha, esse homem, ele tá recebendo, né? Essas 3 moedas de 3 parceiros. Então foi o que foi dito aqui, as pessoas estarão, né, te buscando, seja lá o que for. Aqui pode ser no 3 de paus, é quando você fala, poxa, eu entendo que é exatamente isso, Áries. Sem perder tempo aqui, é como se você tomasse uma decisão, olha, isso e ponto, né? E não é esse isso e ponto no sentido egóico, não é sobre isso, mas é uma coisa que é funcional a você e é óbvio para todo mundo e funcional para todo mundo. Então, assim, olha, é isso aqui. Então, quem tá de acordo vai acompanhar o ritmo, vai compreender e é sobre isso, tá? Tá vendo? 3, essa energia de equiparação que foi dito, né? Tá tudo aqui, né? Então, olha, o que a área está fazendo, o que a situação quer, ou, enfim, tá aqui, tá no justo, tá no igual, tá? Então, vocês estão nessa vibração nos próximos 7 dias. Eu gosto dessa vibração porque é onde você se posiciona. No 3 de paus é aquela situação que eu, Áries, vou me posicionar diante disso e é isso que eu preciso, né? É essa força de ação, essa força de movimento, talvez aqui sabendo canalizar, e aqui no 3 de ouros você sabendo quem, né, ou o que você vai investir essa energia também, tá? Pode ser que você tenha opções, de alguma forma você possa ter opções, tá? Não vejo que você tem que fazer escolhas aqui, mas eu vejo que você tem opções, é isso, tá bom? Vamos saber agora o que vem para vocês os próximos 7 dias, Áries. Vamos lá. O que vem para os arianos nos próximos 7 dias. Lembrando, Áries, que é uma leitura coletiva e ela pode se estender para mais ou para menos, ok? É uma energia temporal, não dá para
sabe, só limitar ali. Por quê? São pessoas que estão aí desse lado, então cada uma tem a sua experiência, o seu tempo, o seu movimento de captação de energia ou de liberação. Então pode passar um pouquinho mais, um pouco menos. Vamos lá, o que vem para os arianos? Tem coisas que a gente não deve se apegar, Áries, né? Em tempos como esse que a gente vive, quanto mais a gente entende o fluxo das coisas, né, melhor. Quanto mais a gente entende até onde nós conseguimos ir, porque tem coisas que não chegam até nós, porque a gente tem um bloqueio, tem uma trava, um medo, um trauma, sei lá o que, uma insegurança, e as questões acabam não chegando. E ok, cada um tá na sua experiência, tá? E tudo certo, vamos lá, vem para Áries. Âncora. Fala de uma liberação que pode ser dinheiro, como pode ser alguma... Eu sinto pode ser uma força, Áries. É como se as coisas começassem... Eu dei uma ajustada aqui na câmera para vocês, tá, Áries? É como se as coisas começassem a se... Sai de um ponto de uma certa estagnação e começa a ter uma fluidez, mas isso te coloca num patamar maior de determinação ou força, tá? O que seria isso? Vamos lá. Áries, isso possa envolver o seu trabalho, uma dinâmica de trabalho, um posicionamento melhor no seu ambiente profissional, você tomando posse de uma ideia ou um sentimento que você tenha que é muito auspicioso, então você começa a defender aquilo com unhas e dentes, é como se você quisesse ou tivesse ou desenvolvesse uma propriedade maior sobre esse sentimento, sobre essa ideia, tá? É como se você chegasse até numa conclusão. Então você entende que algo está muito travado, algo está muito parado, e poderia ser aquela falsa sensação de segurança. Então tem uma chegada, vou colocar dessa forma, porque nós temos os peixes, isso traz uma fluidez, mas é uma fluidez, algo que chega que você consegue aterrar, tá? Você consegue colocar isso em ação. Só tome um pouco de cuidado, peixes, perdão, falei peixes pela carta dos peixes. Áries, só toma um pouco de atenção, não é nem cuidado, um pouco mais de atenção com talvez teimosia, tá? Então, por entrar numa energia mais talvez abundante, ou as coisas começam a fluir, ou questões que estavam muito emaranhadas começam a se diluir, você querer se apegar demais a isso, tá? Então, entenda que é um fluxo aqui ainda a ser ajustado na sua energia, tá? O que isso pode te levar a uma procrastinação, Áries? Então você começa a procrastinar. Ah, a coisa tá fluindo legal, tá gostosinho, tal, não sei, tá dando certo. Procrastina, tá bom? A teimosia, ela pode entrar nesse quesito de procrastinação. A pessoa insiste em ficar na mesma posição, na mesma conduta, porque as coisas estão gostosinhas, estão legais, tá? Aqui vai claramente alguém rompe uma limitação, alguém rompe um bloqueio. Se você bloqueou alguém, alguém te bloqueou, não há uma comunicação, há um distanciamento, vai ter um rompimento disso. Se a pessoa se limitou por uma insegurança, essa pessoa, me parece que nos próximos aí, passando os 7 dias, nos próximos 21 dias, essa pessoa ela vai ter uma liberação significativa dessas travas, daquilo que limitava esse alguém de estar com você, seja lá quem for, pode ser uma parceria amiga, pode ser até uma ajuda que vem para Áries, tá? Algo que estava travado, bem travado por sinal, tá? Há muito tempo aqui para alguns de vocês, começa a ter uma movimentação, sai dessa trava, sai desse bloqueio, se a pessoa não agir, passa a agir com você, terá uma aproximação, terá uma comunicação. Para alguns de vocês, essa pessoa ela pode até demonstrar, vamos lá, temos questões aqui. Essa pessoa que vem, ela vem numa posição muito amigável, ok, tal, bacana. E para outras situações, essa pessoa, ela pode, com essa aproximação, ela pode demonstrar a você algum tipo de ciúmes, tá? Ou uma questão de querer se fazer presente. É uma pessoa que pode ser aparentemente muito calma, muito tranquila, mas conforme mais essa pessoa se aproxima, você percebe
alguém que tem uma mente controladora, tá? Então, pode ser um controle pelos ciúmes, pode ser uma pessoa um pouco insegura, uma pessoa que talvez queira dominar. Uma energia estranha aqui. Se você bloqueou uma pessoa por essas características que foram apresentadas aqui de ciúmes, de posse, de domínio, seja como for, tá? Se você já bloqueou esse alguém assim, e Áries, abre a porta de novo. Áries, essa pessoa vai fazer a mesma coisa, tá? Vem no começo aqui como uma pessoa, nossa, muito colaborativa, participativa, funcional, mas depois essa pessoa lá volta a estacar zero de novo, ou seja, o mesmo tipo de conduta, tá? Caso você tenha bloqueado alguém assim, se afastado, aqui cabe a vocês, né, dizer se abre ou não essa porta de novo, mas o baralho, ele vem mostrando isso pra vocês, tá? Essa possibilidade que pode ser, se está vindo aqui, é porque alguém pode estar pensando ou cogitando algo assim. Seja você ou seja outra pessoa, tá? Mas existe essa energia no teu campo. Aqui fala de boas relações com amizades, tá? Boas relações, bons diálogos, as coisas fluindo bem. Aqui também fala sobre Áries saindo de uma estagnação. Depende se você tem uma questão de procrastinação, seja com o seu corpo físico, seja alguma situação que você, eu não queria olhar para isso, você começa a dar andamento, tá? Você vai sair dessa energia de procrastinação. Foi o que foi dito aqui. Entrou numa energia gostosinha, boa, olha, alimente, dê continuidade, tá? Porque tem uma tendência de alguém acostumar muito com isso e, opa, relaxa em outras questões, tá bom? Aqui fala que a sua maior proteção vai ser o seu equilíbrio emocional, suas boas relações. Fortaleça muito o seu corpo emocional, porque tem aqui uma pessoa realmente bastante traiçoeira. Não sinto que vocês tenham proximidade, tem uma distância entre vocês física, uma distância em todos os sentidos, uma distância de pensamentos, ou seja, pessoas que pensam de forma diferente. Essa pessoa tem um pensamento um pouco complicado, negativo, né? E você é um pensamento mais próspero, abundante. Então, isso é uma sintonia diferente. Cada um tá numa sintonia diferente. Então, só toma um pouco de atenção em manter isso, tá? E mantenha-se isso. Se você está interessado, Áries, numa nova parceria romântica, aqui o jogo fala que é interessante vocês deixarem isso mais no off. Porque essa pessoa, ou você, pode ter alguém no passado que não superou isso. Essa relação, né, do passado não superou o que teve com você. Ou da outra parte, tá? Mantenha isso mais no sigilo, mantenha mais de uma forma discreta. Temos arianos aqui superando alguma dor emocional, uma fragilidade, um medo, uma insegurança. Vocês estarão superando essa energia, tá? É algo que está muito interiorizado ou enraizado em vocês. Lembra que foi dito aqui alguma situação que você já bloqueou no passado e que pode ter algumas intenções em retornar? É isso daqui, tá? Se manifesta de novo essa energia aqui. Para outros, vem falando que você vai retornar um desejo perante as suas relações. Eu não sei o que isso... De repente você interiorizou muitas questões, muitos desejos e sentimentos por um período na tua vida, onde você não pôde manifestá-los, onde você não pôde vivenciá-los. Aqui tá dizendo que isso retorna, esse desejo, essa vontade de realizar, de fazer, de acontecer. Aqui tá falando que esse desejo, ele vai voltar e você tem total poder de manifestação sobre isso, tá? Aqui podemos até ir um pouco mais a fundo na intimidade de Áries, podemos falar até da sua própria libido. Então você, depende por alguma razão, você não pôde vivenciar esse lado da sua vida. E aqui tá dizendo que você vai voltar a ter esses estímulos e pode sim materializá-los, tá?
Porque eu sinto bastante aqui com essa energia do coração, é como se você voltasse a confiar. Então, me parece que você volta a se entregar, você volta... Não sei se vocês tiveram alguma relação que pode ter sido um pouco traumática. Isso é muito comum, né? Então, você enraiza esse tipo de vivência e acaba repetindo, replicando em todas as suas relações. Então, me parece que a sua real essência, né, daquilo que estimula você ser a melhor pessoa naquele momento, né, para você também, né, isso começa a voltar e volta com uma naturalidade bastante interessante, porque pela carta do anel aqui, é uma coisa que, uma situação que depende se envolve alguém, você se sente bem, você se sente entregue, você se sente pertencente, então a coisa se torna diferente, sabe? Faz sentido. Você quer sempre, né, esse movimento, porque você se conectou a você mesmo. Olha, é muito interessante, Ares, para estudos, tá? Contratos vão estar chegando para vocês. Tenham um pouco de paciência aí nos próximos dias, porque serão dias de retomada de consciência, retomada da sua energia, retomada da sua... Por alguma razão, vocês se perderam aqui no meio do caminho. Isso foi dito, acho que na última leitura de vocês, né? Pode envolver questões familiares, questões de trabalho, para outras questões de saúde. A sua própria terapia interna, né? Você se perdeu ali nas confusões dos seus pensamentos, sentimentos. E aqui tá falando que isso vai ser cortado mesmo, tá? Então você retoma. E aqui para alguns pode envolver trabalho, uma melhoria no trabalho. De repente não é um novo contrato, mas é uma melhoria, um aprimoramento, porque você vai começar a estar bem. Então aquilo que estava muito confuso passa a ter maior clareza. Se a sua comunicação ela não estava sendo vista, ouvida ou compreendida, começa a ter mais compreensão, tá? A forma cujo qual você expressa é a forma cujo qual o outro compreende você, porque o sol com os livros me parece que tem conteúdo aí em você. Me parece que você tem informações a serem transmitidas, tá? Se você é um profissional e neste momento você está empenhado na sua carreira profissional, aqui pode ter um viés bem interessante para comunicações através de mídias sociais, então vendas pela internet, divulgações do seu trabalho, se você não usa a internet, mas você usa um panfleto, não sei, é uma forma de comunicação, de expressão do seu trabalho, então vai estar bastante funcional essa disponibilidade de trabalho, tá? De oferta do seu trabalho. Ari, se você está envolto de alguma confusão, aspas, né? Aspas, confusão familiar, eu vejo que porque me parece que não tem nada muito certo, ou não tinha nada muito certo. As coisas vão começar a tomar nos próximos 5 dias uma clareza muito maior, e o que tiver de ser cortado, vai ser cortado. Então, sei lá, tem uma confusão X, que tá tudo muito embolado, ninguém entendeu mais nada que aconteceu. Me parece que tem alguma situação que possa até envolver documentos aqui. Vem, né, chega, se manifesta para que as coisas sejam alinhadas. E vai ser bem alinhada aqui, tá? É onde você corta todo tipo de equívoco. Excelente. Isso pode envolver você ou não, tá? Vai ser no ambiente profissional também. Aqui fala de alguém te trazendo boa sorte, Ares. É uma pessoa que traz uma energia renovada, uma pessoa mais nova que você, tá? Essa pessoa O que essa pessoa traz consigo é algo bom. Então a boa sorte, ela pode ser, aqui junto com a chave, ela pode ser alguma questão que envolva resoluções. Então uma coisa que você precisa resolver, essa pessoa te ajuda em algo. E pode ser uma diversidade de contextos, tá? Depende, vou dar um exemplo assim clássico para todo mundo. Imagine você tem uma trava nos seus sentimentos, nas suas relações amorosas, por exemplo, tá? Vamos tocar o coraçãozinho de Ares.
Essa pessoa que chega na tua vida, ela traz movimentos bastante interessantes, a cegonha. É uma pessoa que gera, consigo ela traz novidades, ela traz informações diferentes, ela traz uma nova forma de se relacionar, ela traz, de repente, mesmo que talvez ela não venha com esse intuito romântico, mas a forma de qual essa pessoa chega na tua vida, ela traz para você e mostra, mesmo que indireto, porque aqui nós temos a carta, então tem uma comunicação entre vocês. O que essa pessoa traz toca em pontos em você que é para liberar. Então essa boa sorte, essas resoluções, ela vem para te auxiliar a avançar, tá? Então, bastante interessante eu não vejo que essa pessoa ela faz por você, não é isso. Mas a chegada dessa pessoa na sua vida, mesmo que seja com uma comunicação apenas no princípio, te ajuda a resolver muitas questões, tá? Te ajuda a resolver muitas questões, te faz olhar para pontos cujo qual você não estava olhando até então. Essa pessoa, ela traz, sabe, em uma frase ela faz você pensar, ela faz numa conversa que vocês tiveram, ou a conduta que essa pessoa tem para com você faz você refletir coisas que talvez você não estava percebendo até então na sua vida. Olha que legal, né? Deus, Áries, ele usa dos seus instrumentos a todo momento. Então, essa pessoa pode ser claramente um instrumento, a chave, que vem te ajudar a desbloquear potenciais até em você. Que potenciais são esses? Né? O potencial de superar uma dificuldade, superar ou de melhorar, enfim, tá? Pode ser uma série de situações. Olha, pessoas como essas devem ser multiplicadas, viu? Não é, Áries? A cigana, vamos lá. Olha, vem uma informação bacanérrima pra você aqui, tá? Que pode falar de uma pequena viagem que vocês irão realizar. Ou estarão alinhando uma viagem. Aqui trocas interessantes entre mães e filhos, tá? Terá alguma mudança entre vocês nessa relação, mas é uma mudança que ela parte muito pela comunicação. Me parece que esse filho, ele segue muito o que essa mãe. Eu tô falando mãe, tá, pessoal? Porque nós temos a cigana aqui, tá? Então não tem como falar, é o pai. Não, que é a cigana. Essa criança, ela segue muito o que essa mãe faz, né? E aqui, olha que legal, né? O trevo com a chave. Então, todas é o tipo de relação que tudo que fala de muita confiança. Tudo que essa criança precisar, me parece que de agora em diante, essa criança, esse jovem, ele vai recorrer a essa mãe ou a essa mulher, tá? Como um grande uma resolutiva, alguém que traz resoluções. Então, sinto que seja um jovem, uma criança que tem aqui uma habilidade de mudança bem significativa. Não vejo que seja um jovem, uma criança que tenha limitações e travas. E caso tenha, tá? É da energia dessa própria pessoa, dessa própria criança, já ter esses movimentos. Mas essa mulher auxilia muito na condução desse jovem, dessa criança, tá? Parece ser algo simples, pessoal, mas não é. No dia a dia, coisas acontecem, né? E que passam despercebidas, que é o que foi dito aqui na energia da carta. Então, começa a perceber, pode ser até essa mulher, essa mãe, percebendo que as condutas dela interferem diretamente nesse filho, nesse jovem, nessa pessoa, tá? Pode ser um professor, uma professora, pode ser. Pode ser. Então, essa professora compreende que, olha, a minha conduta está influenciando diretamente nesse jovem, entende? Então, essa pessoa começa a conduzir as coisas de uma forma muito mais integrada, com movimentos maiores. Aqui é um jovem que necessita de movimento e liberdade, tá? Então, isso deve ser administrado, é o que está sendo dito nessa parte da leitura. Agora, o cigano. Fecha-se um caminho para um homem na sua vida, Áries. Se essa pessoa tenta infiltrar-se na sua vida através de uma família, de uma casa, aqui tá dizendo que não vai dar muito certo não, tá? Essa pessoa, por onde ela tentar entrar, ela não consegue. Provavelmente essa pessoa, ela tenta entrar na sua vida de uma forma, ou tentou, não sei, tá? Ou não há essa possibilidade também, tá?
Se tentou, não deu certo, e se pensa alguma coisa assim, vai ficar só no pensamento, porque não vai fluir. Entrar na sua vida de uma forma a tentar ganhar você, sabe? Ganhar sua confiança, ganhar... através de você, essa pessoa não entra mais na sua vida. Por isso, se alguém pode tentar entrar na sua vida através de uma casa ou de uma família. Aqui tá falando que a cruz está aqui, dizendo que essa pessoa não vai conseguir, tá? Não sei o que isso significa pra você, tá bom? Arianos, fala de vocês. Fala de uma superação do passado, de uma dor do passado que envolve um homem, tá? E fala que vocês estarão realmente fechando a porta. Eu não sei quem é esse homem na sua vida. Se eu estou falando com algum ariano aqui nessa leitura, pode ser você mesmo, esse personagem. Um antigo você, um antigo eu, né, de Áries, me parece que você enterra esse antigo eu. É isso que eu tô sentindo aqui. Por quê? Aqui fala de Áries, esse ariano, ele é realmente muito voltado a um cuidado pessoal bem significativo. Não é qualquer cuidado aqui não, tá? Me parece que você começa a se interessar mais por certos assuntos e você começa a se entender um pouco mais. Tem uma ascensão bem significativa sobre você. Então, o teu velho eu lá do passado, ele não vai fazer mais parte sobre você ou influenciar você. De repente você falou, aquela personalidade, aquele ariano lá do passado, realmente já foi. Mas ainda tinha alguns resquícios que você trazia. Ou pode ser a família trazendo sempre esse assunto, esse tópico, te fazendo lembrar, né, quem você foi, o que você fez, por exemplo. Aqui tá falando que não, aqui você vai realmente sepultar esse personagem, né, que você foi, e você aqui com muito mais cuidado, tem um processo de cura aqui mesmo, tá, Áries? É um processo de cura, você começa a se acolher de uma forma muito mais leve. Tem muita influência de família aqui, muita influência, um peso muito grande. Isso pode até envolver questões da saúde, tá? Então, onde você lá atrás tinha um problema, mas isso pode até ser aquelas doenças... me perdoem que eu esqueci o termo agora, mas que passa de geração em geração, família, sabe, do pai vai pro filho, esse tipo de... tem um termo, né? Me perdoem que eu esqueci. Então isso aqui tem uma resolutiva, né? Ou você fala, olha, não tem cura, mas tem um tratamento que te equilibra, que te estabiliza, tá? Porque isso possa envolver coisas muito enraizadas. Se houve processos de vícios, aqui me parece que isso tem alguma coisa a ver com os seus ancestrais também, mas você entende que até pela própria espiritualidade você pode resignificar isso, tá? De alguma forma ou de outra você vai colocar um ponto final nessa questão. Alguns arianos, homens, precisam realmente de um trato ou uma comunicação maior com a espiritualidade. Aqui eu não tô falando sobre religião, tô falando sobre espiritualidade. Isso aqui vai dar uma guiança para você, principalmente para encerrar contextos como esse que foi dito aqui, tá? Como fazer, né, da melhor forma que você se sinta mais amparado, porque tocar em questões ancestrais não é tão simples assim quanto se pensa, tá? Envolve muitos sentimentos, envolve muitas questões. Nossa, aqui com astúcia você vai pegar um rato. Com astúcia, aqui fala do rato caindo na armadilha. A raposa, ela lança uma armadilha para pegar um rato e você vai pegar. Isso pode envolver comunicação, tá? Isso pode envolver comunicação. Aqui vejo vocês alinhando, arianos, sobre algum encontro que vocês vão ter. Esse encontro pode gerar uma viagem, pode gerar uma mudança, que vocês estarão alinhando questões, definindo questões, para pôr um ponto final, para mudar, fazer alterações. Aqui pode ser algo que você não consiga definir sozinho. De alguma forma você precisa do apoio de alguém. Só que nesse ponto, Áries, que você precisa bater o martelo sobre um assunto, mas que de repente tem que ter uma reunião, né, que envolva mais pessoas, preste atenção. Nessa reunião você preste atenção o que cada um vai dizer, como cada um está se colocando.
pode ter muitas limitações ou interesses pessoais dentro dessas conversas. Sabe quando cada um quer defender o seu e, na verdade, não estamos pensando no coletivo, estamos pensando somente na opinião própria. Então, verifique um pouco isso. Talvez adiar uma decisão seja um pouco interessante, tá? Até as coisas se definirem melhor, tá bom? Áries, fechando a leitura de vocês esses próximos 7 dias, mensagem angelical para os arianos. Arcanjo Zadkiel, compaixão, suavize seu coração em relação a esta situação e a todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Áries, é hora de apaziguar, né? É hora de apaziguar certas coisas. Arianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel, Arcanjo Zadkiel esteja sempre no caminho de vocês. Tchau, tchau.